Você foi escolhido para estar aqui hoje, para viver algo a mais. Ele te escolheu e você também pode escolher Ele todos os dias. Radical, intenso e apaixonante. Você está pronto para a experiência mais marcante da sua vida até agora? O que parece loucura para muitos é uma realidade para nós. Cura sobre a enfermidade, luz sobre as sombras, amor sobre a dor, vida sobre a morte. Você está pronto para ver o que os olhos não viram e o que os ouvidos não ouviram e sentir o que jamais penetrou no coração humano? Basta um sim e você verá como é que é de se lançar em meio às chamas e apenas queimar de amor ao conhecer a justiça, a glória e o poder daquele que criou o universo e que desenhou cada detalhe do seu DNA. Aquele que vive para sempre está te chamando para discipular e formar líderes em todas as nações. Está te chamando para quebrar padrões com ousadia. Te chama para amar de forma extravagante. Te convoca para mudar o mundo. Conexão, intimidade, fé. O desafio está lançado. Bem-vindo. Você está no Difflin. Oi, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso culto Difflin online e nós estamos com uma expectativa muito grande para tudo aquilo que Deus vai fazer nessa noite. E eu estou aqui hoje com o nosso amigo Leandro Ribeiro, irmão muito abençoado, um líder tocha da nossa igreja e vai estar realizando esse culto junto conosco. Tudo bem, meu querido? Como é que tá a sua expectativa para o nosso culto dessa noite? Tudo bem? Boa noite, galera Difflin. Você que está na sua casa aí, a expectativa está grande do culto abençoado nesse sábado, no nome de Jesus, que o Senhor vai fazer grandes coisas nessa noite. Eu convido você que não segue a nossa página Paz Óbidos PA, convido você a seguir a nossa página, ativar o sininho, dê aquele seu joinha lá, também siga a nossa página Difflin Óbidos também. Eu convido você também a pegar esse link, a passar para o máximo de pessoas que você tem nos seus contatos do WhatsApp, Instagram, Facebook, para que possamos alcançar o máximo de pessoas durante esse culto e levar a palavra de Deus de uma forma diferente e sobrenatural. É isso aí, meu irmão, muito obrigado, gente. Vamos aproveitar o máximo que a gente puder. Se conecte não só nas redes sociais, mas se conecte com Deus. Aí onde você está, no seu quarto, na sala, na cozinha, no seu trabalho, você está nos assistindo. Gente, se conecte com Deus. Deus quer fazer grandes coisas, quer falar conosco de uma maneira top, de uma maneira diferenciada, de uma maneira poderosa nesses dias. E eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite a bênção, a graça de Deus se manifestando na sua vida. E eu creio que Deus vai te usar. E não esqueça, você é Difflin Óbidos. Eu quero mandar um abraço bem apertado, bem caloroso a todos os nossos jovens. Nós estamos com muita saudade. Estamos com uma vontade imensa de reunir de forma presencial. Mas por enquanto, gente, calma, ainda não tá dando. Mas daqui a pouquinho, eu creio que daqui com pouco tempo, meu irmão, a gente vai estar voltando a reunir de forma presencial e nós vamos louvar, nós vamos adorar o Senhor do nosso jeito, daquele jeito que só a gente sabe, com muito amor, com muita alegria, com muita reverência, porque nós somos loucos por Jesus, nós somos apaixonados por Jesus. Então, vamos aproveitar que nós estamos reunindo de forma online e vamos aproveitar para que Deus ele possa fazer grandes coisas na nossa vida. Amém? Com vocês eu quero agora louvar e adorar o Senhor. Seja bem-vindo ao Difflin Online. Vamos celebrar ao Senhor. Trago a minha adoração, não só por emoções que pra ti eu canto. Só tu és minha razão. Erga suas mãos aos céus e diga: pra sempre cantarei.
Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, queremos colocar diante da sua presença a nossa liderança, Pai. Pastor Paulo Jeff, pastora Rebeca, pastor Linoelso, pastora Rami Clay, pastor Salles, pastora Nauzira, pastor Atilano, pastor Alcione Valente. Queremos colocar, Senhor, esses homens, essas mulheres de Deus diante da sua presença, Pai. Clamar pela vida deles, Senhor. Orar para que o Senhor venha protegê-los, Senhor, livrar de todo mal, Pai. Que os projetos que o Senhor tem para a vida deles, Senhor, se cumpram a cada dia, a cada hora, a cada momento. Que tudo aquilo que o inimigo tem planejado contra a vida deles, Senhor, nós cancelamos agora no nome de Jesus. Declaramos, Senhor, a bênção, Senhor, a prosperidade. Declaramos, Senhor, sobre a vida deles a tua paz, a tua alegria, Pai, para liderar o povo, para guiar o povo, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado por eles, pela nossa liderança, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. Eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um dos nossos jovens. Eu quero colocar a vida de cada moça, de cada rapaz, Senhor, que compõe esse ministério. Quero colocar, Senhor Deus, diante do Senhor a vida de cada jovem do município de Óbidos. E eu quero declarar a tua salvação, a tua graça alcançando a vida de cada um deles, Senhor. Que os nossos jovens, Senhor Deus, sejam grandemente usados para conquistar vidas, para ganhar almas para o Senhor. Eu declaro, Pai amado, o avivamento da tua parte sobre as nossas vidas, sobre o ministério Diflin Óbidos. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor Deus, um avivamento, uma grande onda de avivamento acontecendo nessa cidade, através, Senhor Deus, das nossas vidas. Eu declaro, Senhor, usando, Senhor, cada um de nós, Senhor Deus, para irmos, levarmos a tua palavra, Senhor Deus, e alcançarmos pessoas com o teu amor. Pai, também, Senhor Deus, eu quero orar, Senhor Deus, pelo nosso estado atual. A tua palavra diz, Senhor Deus, que muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Esses dias, Senhor Deus, eu recebi ligação, Senhor, de um amigo pedindo para que nós orássemos pelo pai dele. E eu quero colocar, Senhor Deus, não só a vida, Senhor, do pai do meu amigo, Senhor Deus, diante do Senhor, mas eu também quero colocar diante do Senhor a vida de todas as pessoas que se encontram enfermos na nossa cidade, que foram acometidos, Senhor, por esse vírus, pelo Covid-19, não somente na nossa cidade, mas no nosso estado, em Manaus, Senhor Deus, que a situação em Manaus não está fácil, está muito difícil, no estado do Amazonas, que o Senhor intervenha, Senhor, que o Senhor restaure a saúde, que o Senhor restaure a vida das pessoas, Pai, que esse espírito de morte que tem assolado a nossa região, bata em retirada, e que todos reconheçam que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus e não existe outro além de ti. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos nessa noite, que o teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Na tempestade está teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é como um trovão, impetuoso, poderoso.
Olá, família! O Paz News está começando agora para compartilhar com você toda a programação da semana. Então fica de olho para não perder nadinha. Nós estamos com ótimas notícias. As nossas células já vão retornar. Então, líder, chame os seus membros e compartilhe o amor de Deus. E você que ainda não tem uma célula, acesse esse link aqui e nós encontraremos uma pertinho de você. Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. E se inscreva no nosso canal do YouTube para maratonar todas as nossas ministrações. Nós já voltamos com as nossas reuniões presenciais. Como Deus é maravilhoso, não é mesmo? Então se organize e chegue cedo. E se você não estiver se sentindo bem, você pode assistir aos nossos cultos em casa, ao vivo, ok? Eu já estava com saudade, mas nesse sábado teremos o nosso Giflin Night e nós vamos poder pular, dançar e extravasar na presença de Deus às 19h30, viu? Não perca! Atenção, líder de célula, supervisor de setor ou supervisor de área. Nessa terça-feira já retorna o nosso poderoso Tadel. Então chame o seu auxiliar e venha crescer junto conosco. Estar em família é muito bom. Então venha participar conosco de um de nossos cultos de celebração e fique de olho nas redes sociais para conferir os horários. E vamos crescer juntos em fé e unidade como igreja. Ah, eu preciso ir. Mas calma, você vai ficar com a melhor parte, a maravilhosa Palavra de Deus. E não se esqueça que nós somos família, nós somos a Paz Church Óbidos. Glória a Deus, galera. Estou muito feliz de estarmos juntos nesse sábado aqui com vocês, aprendendo da palavra do Senhor. Nós já louvamos, nós já adoramos o Senhor nessa noite. Agora chegou um momento muito especial na nossa vida, que é falar da oferta, falar sobre prosperidade. Eu convido você que está aí na sua casa, está nos assistindo, você jovem, abençoado, próspero, pega a sua Bíblia, abra no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Amém? Diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Essa palavra aqui é Deus falando através do profeta ao seu povo, que até então estava no exílio na Babilônia. Imagina só, Deus dando uma palavra de promessa para o seu povo que tinha acabado de ser cativo por Nabucodonosor ali na Babilônia. É meio que estranho, né? Poxa, o povo tá preso, o povo tá cativo na Babilônia, mas Deus tá dando uma promessa para ele. E qual é essa promessa que Deus estava dando para ele? Como diz lá, né? Que é uma promessa de vida eterna, de prosperidade. Agora a pergunta fica: como que o povo ia acreditar nessa palavra sendo que o povo estava cativo? Muitas das vezes, Deus ele tem promessas de bênçãos para a nossa vida. Muitas das vezes, Deus já declarou a palavra sobre nós, que nós vamos prosperar, que nós vamos crescer na nossa vida financeira, que nós vamos progredir. Mas às vezes a gente olha e não enxerga. Às vezes a gente está que nem o povo cativo e não enxerga o que Deus tem para nós. O problema não é Deus. O problema está em nós, porque Deus ele já lançou a palavra de bênção. Ele já lançou que terá prosperidade, que terá vida, que terá abundância. Agora nós precisamos fazer o que? Crer que Deus vai fazer. Precisamos acreditar que Deus pode. E muitas das vezes nós não deixamos Deus agir por falta de fidelidade. Às vezes nós agimos com fidelidade, às vezes nós não dizimamos, às vezes nós não ofertamos, às vezes nós não acreditamos na promessa que Deus tem para nós. Às vezes Deus te dá na semana tanto, você não tira o dízimo, você não tira uma oferta. Entendeu? Isso é falta de fidelidade com Ele. Mas Deus, Ele não muda. Deus, Ele sempre permanece o mesmo, como nós vimos aqui na palavra. Deus, Ele já deu a palavra para nós. Agora nós precisamos crer e agir com fé que Ele vai fazer. Então eu convido você a separar sempre o melhor para Ele.
a separar aquela primícia, aquela oferta, o seu dízimo, porque você está trabalhando hoje porque Deus te abençoou. Você está fazendo uma faculdade hoje porque Deus te abençoou. Você tem um sonho que tem se realizado porque Deus tem feito realizar. Então não é nada mais normal e melhor da gente honrar o Senhor, porque a Bíblia diz que Ele vai honrar aqueles que honrarem Ele. Então eu convido você a separar aquilo que tem de melhor no nome de Jesus e vamos ofertar ao Senhor nessa noite com alegria, amém? Pra sempre cantarei e com tudo dançarei. Só a ti, Jesus, meu rei. E aí, Giflin, declarei. Não posso imaginar o cantar só por cantar, se não for pra te exaltar. Yeah! Aí onde você está nesse momento, se coloque de pé, chame a sua família, os seus amigos, se prepare para celebrar ao Senhor com toda a força. Quantos estão conosco? E aí? 1, 2, 3, vamos lá! Pra sempre cantarei e com tudo dançarei. Só a ti, Jesus, meu rei. Muito obrigado, Giflin. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conectados conosco. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Amém, galera. Poxa, eu tô muito feliz, porque eu sei que você está aí em casa, nos assistindo, nos prestigiando. Sabe, nós estamos passando por um momento de grande dificuldade. A região oeste do Pará está em lockdown. E por esse motivo, a gente teve que parar de fazer os nossos cultos presenciais. E a gente está fazendo os nossos cultos online, os cultos de celebração, o Giflin e outras reuniões da igreja. Só que antes disso, principalmente nós do Giflin, nós fizemos muita coisa legal. Nós trabalhamos os nossos cultos presenciais de formas diferenciadas, gincanas, sabe? Os nossos cultos foram cultos recheados da presença de Deus, foram cultos que marcaram a vida das pessoas que estiveram com a gente. Eu tô te falando isso porque eu quero aguçar em você a saudade que eu sei que você tem de estar com a gente de forma presencial. Sabe, nos meses que nós trabalhamos aqui, os cultos de forma presencial, foram meses que a gente cresceu muito, sabe? A gente amadureceu na presença de Deus. Novos jovens vieram para Jesus e hoje fazem parte desse ministério. Se eu fosse citar o nome de todos aqui, eu creio que eu não vou lembrar o nome de todos, mas eu fico muito feliz porque quando eu lembro de cada um deles, eu olho para eles aqui nos nossos cultos e eu vejo eles sedentos por Deus, chorando na presença de Deus. Quando a gente estava fazendo as nossas gincanas, eu olhava para eles rindo, se divertindo, sabe, se doando pela sua equipe, a equipe dos guerreiros, a equipe dos gaditas, e tava aquela competição santa, saudável, e eles trabalhando, correndo atrás para adquirir ponto para sua equipe, e eu via a felicidade na vida dos nossos jovens, e a gente fez tanta coisa legal, tanta coisa boa. E eu tô te falando isso porque eu não quero que você fique triste, muito pelo contrário, eu quero que você fique feliz. E nós preparamos aqui um vídeo para você relembrar de tudo aquilo que nós fizemos de forma presencial. Você que estava aqui com a gente, e você que não estava com a gente, que não veio para cá, você que está nos assistindo pela primeira vez, está conhecendo a Paz Church através dos cultos online, eu quero te convidar, assista esses vídeos, e quando a gente voltar de forma presencial, eu quero te convidar para estar aqui conosco no Giflin Óbidos, na Paz Church Óbidos, nos nossos cultos de celebração, nos nossos cultos de jovem, nas nossas reuniões, e você vai ser grandemente abençoado. Nós preparamos um vídeo e agora eu quero
compartilhar ele com você. Que você preste muita atenção e, se chorar, eu quero saber, hein? Tô brincando. Solta aí o vídeo. I don't wanna be on my phone, but I can't be alone. Welcome to the modern way. Trying to be somebody I'm not, but it's not what I want. Tell me there's another way. All of the lights are chased and now faded. All the cheap thrills were only time wasted. Tell me what society's plan should define who I am. Surely there's a higher way. All of my best friends are sick of pretending. We want the truth. So much is missing, so give us the real thing. I know it's you. All of my best friends, all of my best friends. I don't want a stereotype to decide who I am. It never knew me anyway. I'm over trying to find the next hype, 'cause the high never lasts. I'ma go another way. All of the lights are chased and now faded. Dilla was right, the times they are changing. Tell me where society's plan should define who I am. Surely there's a higher way. All of my best friends are sick of pretending. We want the truth. So much is missing, so give us the real thing. I know it's you. All of my best friends, all of my best friends. All of my best friends are sick of pretending. We want the truth. So much is missing, so give us the real thing. I know it's you. Na 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 na. I know it's you. Na 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 na. I know it's you. Na 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 na. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo que nós preparamos para você. É uma espécie de retrospectiva de tudo aquilo que nós fizemos enquanto a gente estava reunindo de forma presencial nesses meses que passaram. Eu tenho certeza que daqui a pouquinho, não vai demorar muito, a gente vai estar voltando a reunir de forma presencial de novo e a gente vai poder fazer tudo isso que você assistiu aí. Se você gostou do nosso vídeo, comente, compartilhe a nossa transmissão, a nossa programação. Se você se identificou, se você se viu aí nesse vídeo, comente lá, vai lá nos nossos comentários, comente também aquilo que você mais sente falta de quando nós reunimos de forma presencial, que a gente vai estar interagindo com cada um de vocês. Amém? Agora chegou o momento mais top da noite, que é o momento da palavra, um momento muito precioso, o momento que eu mais gosto. E eu quero compartilhar com cada um de vocês uma palavra muito, muito legal, uma palavra muito abençoada. Se você puder, abra a sua Bíblia aí, eu tenho 2 referências para dar para você. A primeira referência é lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19. E a segunda referência é lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. Eu quero que você nos acompanhe. O título da nossa mensagem é Ser Crente ou Ser Cristão. Amém? Eu sei que é meio estranho, mas se você puder repetir em casa, geralmente quando a gente reúne de forma presencial,
quando eu falo o título da mensagem, quando eu estou ministrando na igreja, eu gosto que as pessoas, elas repitam o título. Então, se você puder repetir aí comigo, eu te agradeço muito. Repita aí, ser crente ou ser cristão? Amém? Obrigado, eu tenho certeza que você repetiu. Lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. E lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 25 e versículo 26, diz o seguinte: depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Amém? Então, a gente percebe nos dois versículos uma diferença aí de alguém que crê, porque a Bíblia diz que até os demônios creem, que Deus existe e tremem, e tem medo, tem temor. E lá no livro de Atos a gente vê que as pessoas começam a chamar os discípulos de Jesus, aqueles que falavam de Jesus, começam a chamar eles de cristãos. E a gente vai ver um pouco hoje a diferença entre essas duas coisas, o crente e o cristão, o ser crente e o ser cristão. Amém? Poucas pessoas sabem que existe uma grande diferença entre ser crente e ser cristão. Mas hoje, através dessa mensagem, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Amém? Eu quero que você nos acompanhe e preste muita atenção. Amém? Ser crente, a Bíblia nos mostra que até os demônios creem que Deus existe e tremem. Sabe, a Bíblia ela nos mostra isso. Poxa, os demônios creem até mesmo porque Deus, quem criou eles, mas só que Ele não criou demônios, Ele criou anjos. E por causa da desobediência, por causa da rebeldia, eles foram expulsos dos céus e eles viraram demônios, perderam a sua santidade, perderam a sua beleza, perderam aquilo que Deus tinha feito neles e se tornaram demônios. A Bíblia ela nos ensina isso. Amém? Então, não precisa muita coisa para ser crente. Só precisa crer que Deus existe. Só precisa disso. Amém? Se você está nos acompanhando, espero que você esteja acompanhando o meu raciocínio. Então, não precisa muita coisa para ser crente. Só precisa crer que existe Deus. Precisa crer que Deus existe, que Ele está no céu, que Ele é o Criador de todas as coisas, ou crer em Deus aí, eu creio que da sua maneira, eu não sei como é que você crê que é Deus. Mas se você crer que Deus existe, parabéns, você é crente. Rapaz, e se você não gosta de ser chamado de crente, sinto muito. Só o fato de você crer em Deus, isso já te faz uma pessoa crente. Amém? Como diz lá no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 29. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Olha o crente. O crente, ele sabe que Deus existe, como eu acabei de falar. O crente sabe que Jesus é o Filho de Deus. O crente sabe que existe o céu. O crente sabe que existe o inferno. O crente sabe que existe o pecado. O crente sabe que existe um plano de salvação. O crente, ele sabe que Deus o ama. E o crente sabe que Jesus morreu por ele. Amém? O crente, ele sabe de todas essas coisas. Se você for perguntar para qualquer pessoa, tanto uma pessoa que frequenta uma igreja, uma pessoa que não vai regularmente a uma igreja, que não frequenta uma igreja, todas essas coisas, ele vai saber. Ele vai saber. Algumas pessoas acreditam, outras não acreditam, mas as pessoas vão saber de tudo isso que eu citei aqui agora. O problema é que nada disso parece ser importante para o crente. Você entendeu? O problema é que tudo isso que eu falei agora parece que não tem importância para o crente. Sabe por que parece que não tem importância? Porque se ele sabe que Deus existe, por que ele não trata Deus como Deus? Não tem reverência, não procura fazer a vontade, não procura viver os planos de Deus para a vida dele. Sabe que Jesus é o Filho de Deus. Sabe por que não procura respeitar e temer a Jesus como Filho de Deus?
vive a vida como se isso nada fosse relevante, quando na verdade todas essas coisas são relevantes, são importantes demais para a vida de qualquer ser humano na Terra, tanto para aquele que crê, quanto para aquele que não crê. Sabe por quê? Porque um dia isso tudo vai fazer uma grande diferença. Amém? Lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. A Bíblia compara as pessoas que creem em Deus, a Bíblia compara as pessoas que creem em Jesus, que conhecem a Jesus, conhecem o plano de salvação, que conhecem aquilo que Jesus fez para nos salvar, que conhecem o amor de Jesus. A Bíblia chama essas pessoas que conhecem tudo isso, mas não obedecem aos mandamentos de Jesus, aos mandamentos de Deus. A Bíblia diz que essas pessoas são mentirosas, porque conhecem e não vivem por isso, conhecem e não praticam essas coisas. Então, aí já você vê que ser crente, somente acreditar, não é suficiente. Agora eu quero que você acompanhe comigo um pouco sobre o ser cristão. Ser cristão é ser parecido com Jesus, é ser obediente aos seus mandamentos. Amém? Então ser cristão é isso. Por que os discípulos eles foram chamados de cristãos em Antioquia? Eles começaram a ser chamados de cristãos em Antioquia e depois a situação foi generalizando e as pessoas começaram a chamar eles de cristãos em muitos outros lugares e os anos foram se passando e eles continuaram sendo chamados de cristãos e são chamados de cristãos até os dias de hoje. Sabe por quê? O cristão ele é parecido com Jesus. O cristão ele procura fazer a vontade de Deus, procura amar a Deus, procura obedecer a Deus. O cristão ele procura ao máximo ser parecido com aquilo que Jesus viveu, com aquilo que Jesus ensinou. Amém? O cristão ele procura obedecer os mandamentos que Jesus deixou para todos nós, que Jesus nos ensinou. Amém? Lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? Então a gente aprende aqui que nós, para sermos cristãos, nós precisamos de realmente sermos imitadores de Deus. E como a gente aprende a imitar a Deus? Através da pessoa de Jesus, através de como Jesus viveu, através de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, se a gente consegue obedecer aos mandamentos de Jesus, a gente está de parabéns. A gente é cristão de verdade. Amém? O cristão é aquele que tem a vida, o cristão é aquele que entrega a sua vida por completo para Jesus. Amém? Lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte: se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então, o cristão é aquela pessoa que ela se desprende de tudo o que ela acha de si mesmo, que ela se desprende do seu eu, do seu ego e entrega a sua vida por completo para Jesus. Amém? E aquele que entrega a sua vida por completo para Jesus, ele é salvo. A Bíblia diz que ele é salvo, mas para isso nós temos que confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, sabe? É orar mesmo: Senhor, eu creio no meu coração que o Senhor é o Filho de Deus e que Deus te ressuscitou dos mortos, então eu me entrego para ti, me recebe como um dos teus discípulos, me recebe, Senhor Deus, porque agora eu te aceito, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Então o cristão, ele se entrega por completo para Jesus. E em segundo lugar, o cristão é aquele que tem a sua vida transformada por Jesus. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Sabe, o cristão, ele é aquele que tem a vida transformada. Se ele era um cara que ele era
mal, e hoje ele já não é mais mal. Se ele era um cara que ele fazia mal para as pessoas, hoje ele não vai mais ser mal com as pessoas, ele vai procurar amá-las, ele vai procurar fazer o bem para as pessoas. Se era um cara que ele era entregado à bebida, alcoólatra, viciado em drogas, se é um cara que ele tinha uma vida totalmente devassa, totalmente ao contrário daquilo que Jesus tinha para ele, agora não. Agora ele está transformado, agora ele é transformado e agora ele não faz mais nada disso. Sabe, eu vejo muitas pessoas falando assim, rapaz, aquele cara ali era mó pé de cana, bebia todo dia, bebia até cair, levantava para beber, agora, depois que ele começou a frequentar aquela igreja, começou a participar dos cultos daquela igreja, a partir do momento que ele entregou a vida dele para Jesus, agora ele não faz mais isso. Sabe por quê? Porque as pessoas que se entregam a Jesus, que se tornam cristãos genuínos, eles têm a vida transformada. Sabe, se você precisa de transformação na sua vida, se você tem problema com bebida, com drogas, se você tem problema aí no seu interior, você é uma pessoa que sente ódio das pessoas, sente raiva, se você não consegue perdoar as pessoas, não consegue se perdoar, se você entregar a sua vida para Jesus, Ele vai te transformar numa nova criatura e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O cristão é aquele que é obediente aos ensinamentos de Jesus. Lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz o seguinte: mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Então, o cristão, ele é obediente aos ensinamentos de Jesus. E como a gente sabe os ensinamentos de Jesus? Como é que a gente conhece os ensinamentos de Jesus? Através da palavra. A Bíblia, ele é o manual de todo cristão. A Bíblia diz que quando a gente conhece a palavra, a verdade ela nos liberta. E onde nós encontramos a verdade de Deus? Na palavra de Deus. Sabe, não deixe que ninguém te engane. Você conhece a Deus a partir do momento que você lê a Bíblia, que você aprende os mandamentos de Jesus, que você aprende tudo aquilo que Jesus ensinou, que está aqui na palavra. E quando você obedece, então cristão verdadeiro, ser cristão é ser obediente aos mandamentos de Jesus. Ser cristão é ser apaixonado por Jesus. Amém? Lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 19, diz o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Todo cristão é apaixonado por Jesus. Todo cristão é apaixonado pela palavra de Deus. Todo cristão é apaixonado por tudo que é em relação a Jesus. Sabe por quê? A gente começa a ter esse amor em nós, a gente começa a conhecer esse amor através de Jesus, através da figura de Jesus, porque a gente começa a aprender que Jesus nos amou primeiro. E onde está a prova desse amor? Cara, Ele se entregou por nós, Ele morreu no meu lugar, Ele morreu no seu lugar. Então, como é que uma pessoa que morre por mim não me ama? Como é que uma pessoa que morre por você não lhe ama? Eu quero te dizer que não existe maior amor que esse. Alguém dá a vida por outra pessoa. Sabe, hoje em dia a gente vive numa sociedade onde é muito fácil dizer eu te amo. Muitos namorados dizem para sua namorada: ai, princesa, meu amor, eu te amo. Só papo. Aí às vezes a menina cai. Sabe, muitas das vezes o amigo diz para o outro amigo: eu te amo, cara, eu tô contigo, vamos lá. Mas quando o sapato aperta, corre. O cara lá que é todo romântico, modo Dom Juan, quando o sapato aperta, quando a menina tá com problema, ou então quando a menina aparece grávida, ele some. Que amor é esse? O amor verdadeiro a gente encontra em Jesus. Um amor incondicional, que foi capaz de sofrer tudo aquilo que era para nós sofrermos. Ele sofreu por nós, para que nós tivéssemos vida. Ele morreu. Então, eu quero te dizer o seguinte: quando nós somos apaixonados por Jesus, é quando nós conhecemos o amor dele. E ser cristão é ser apaixonado por Jesus.
Sabe, ser cristão é sair dos padrões da sociedade e viver aquilo que Jesus ensinou, é viver em santidade. Sabe, o mundo lá fora ensina que a gente tem que amar o nosso próprio corpo, que a gente tem que amar o nosso próprio eu. O mundo lá fora ensina que a gente tem que amar tudo aquilo que satisfaz a nossa carne, que satisfaz a nossa vontade, tudo aquilo que aparentemente nos faz bem. Só que eu quero te dizer um negócio, isso no final das contas não vai ter relevância. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Quando a gente é apaixonado por Jesus, a gente procura viver uma vida longe do pecado. Quando a gente é apaixonado por Jesus, a gente procura congregar em uma igreja local. Quando a gente é apaixonado por Jesus, a gente olha para outra pessoa em uma situação difícil, a gente se comove por ela e procura levar Jesus para essas pessoas. Quando a gente é apaixonado por Jesus, a gente procura mostrar para as outras pessoas aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Quando a gente é apaixonado por Jesus, nada mais importa, só Jesus importa, só Jesus importa. E quando você olhar para dentro de você e ver que tudo aquilo que é de Jesus importa para você, você é um cristão. Amém? O cristão conhece o amor de Deus. Lá no livro de Salmos, capítulo 63, versículo 3, diz o seguinte: o teu amor é melhor que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Sabe, o cristão conhece o amor verdadeiro, conhece o amor de Deus, e por isso ele vive alegre, ele vive feliz, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos problemas, ele consegue manter a fé, manter a paz, manter a segurança, porque ele conhece o amor de Deus. Isso é ser cristão. Amém? E para concluir essa palavra, eu quero te dizer o seguinte: escolha ser um cristão genuíno, entregue a sua vida para Jesus e seja transformado por Ele. Seja um cristão genuíno, entregue a sua vida para Jesus, receba aí onde você está Jesus, no seu coração. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele transforma, Ele faz nova todas as coisas. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por ter me dado a oportunidade de compartilhar essa palavra com você. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.